Olá, pessoal. A aula de hoje vai ser sobre equilíbrio de Hardy-Weinberg. A gente já falou um pouquinho do equilíbrio de Hardy-Weinberg na introdução à disciplina, mas a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que ele é e vai ver como ele se aplica nas populações. Então, o equilíbrio de Hardy-Weinberg, ou teorema de Hardy-Weinberg, ele é o fundamento de toda a genética de populações, como a gente já comentou. Ele foi proposto, em 1908. Primeiramente ficou conhecido como Teorema de Hardy, mas ele tinha sido descrito independentemente, também pelo Weinberg, só que não se conhecia, o trabalho de Weinberg mundialmente até vários anos depois. Mas depois que foi visto que os dois pesquisadores, eles demonstraram a mesma relação matemática e as mesmas consequências para isso, ele passou a ser conhecido como Teorema de Hardy-Weinberg. Essa relação matemática, ela ocorre entre as frequências alélicas e as frequências genotípicas de um polimorfismo em uma população, e a previsão que ele tem dentro da genética de populações é que as frequências alélicas e genotípicas vão permanecer as mesmas, elas não vão ser alteradas ao longo das gerações em uma população. Isso se as populações tiverem himpamixia e se não houverem fatores evolutivos atuando na população. Então, essa permanência, ela é dita permanência em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, vamos ver um pouquinho o que significa tudo isso. Bom, o equilíbrio, ele pressupõe dois lados, de uma balança, e esse equilíbrio, na verdade, ele se dá entre as frequências alélicas, que aqui a gente está representando de uma forma clássica com o GNA e os alelos azão e azinho, onde a gente vai chamar, então, a frequência do alelo azão de P, vai ser essa variável que a gente vai utilizar, e a frequência do alelo azinho a gente vai chamar de Q, tá? Então, matematicamente, a gente vai representar essa frequência por P e Q. Do outro lado dessa balança, a gente vai ter as frequências genotípicas dessa população, tá? Então, para esse mesmo polimorfismo que a gente está considerando aqui, a gente vai ter 3 diferentes genótipos. Aqui, as frequências dos 3 genótipos, azão-azão, heterozigoto e azinho-azinho, a gente vai, então, chamar, de P ao quadrado, 2pq e Q ao quadrado. Isso por quê? Porque se a gente chamou as frequências dos alelos azão de P e azinho de Q, então, consequentemente, a frequência do azão-azão, que são 2 alelos azão, vai ser P vezes P. E a frequência do azinho-azinho, cuja frequência do alelo azinho é Q, vai ser Q vezes Q, ou Q ao quadrado. E já a frequência do heterozigoto, então, vai ser P vezes Q, mas a gente multiplica por 2, porque vai ser a frequência de azão-azinho mais a frequência do azinho-azão, ou seja, a possibilidade de que o azão venha do pai e o azinho da mãe, ou o contrário. Então, a gente tem 2 vezes P vezes Q. Então, o equilíbrio de Hardy-Weinberg é uma relação entre as frequências alélicas e as frequências genotípicas. Quando as frequências alélicas forem P e Q, as frequências genotípicas serão P ao quadrado, 2pq e Q ao quadrado. Isso por simples probabilidade. Então, a gente tem a probabilidade de 2 alelos azão se encontrarem, simplesmente como a probabilidade de ter um alelo azão, que é a sua própria frequência, P, vezes, porque é a própria regra da multiplicação nas probabilidades, Se eu preciso de um alelo azão e de outro alelo azão também, então eu multiplico. No caso do heterozigoto, se a gente está somando duas probabilidades, a probabilidade de ser azão, azinho ou azinho, azão, a gente soma, que é uma ou outra, Então, PQ mais PQ, 2PQ. Agora vamos ver o que preciso, para que
essa relação ou esse equilíbrio aconteça. Esse equilíbrio, ele significa que para cada frequência alélica vai ter uma correspondente frequência genotípica naquela população para aquele polimorfismo. Ou seja, o equilíbrio aqui não é uma frequência em específico. Isso é muito importante, porque a gente não está dizendo que P é um certo valor, nem que Q seja um certo valor. Qualquer valor que a gente atribuir para P e para Q vai ter uma correspondência com P ao quadrado, 2pq e Q ao quadrado. Ou seja, esse equilíbrio da balança ele não é um ponto específico, e sim uma relação entre as frequências alélicas e genotípicas. Isso significa que qualquer frequência alélica tem as frequências genotípicas correspondentes do equilíbrio. Ou seja, qualquer frequência alélica pode estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg, basta que as frequências genotípicas correspondam a essas mesmas variáveis. Para que tudo isso aconteça, são necessárias duas coisas. Uma, pomixia, e a outra, ausência de fatores evolutivos. Esses são os que a gente chama de pressupostos do equilíbrio de Hardy-Weinberg. É para que o equilíbrio se mantenha, para que as frequências alélicas e genotípicas se mantenham constantes nas populações ao longo do tempo. A pomixia significa que todos os indivíduos de uma população podem se cruzar com qualquer outro indivíduo da população com a mesma probabilidade. Ou seja, não existem cruzamentos preferenciais. Não há uma preferência por certos tipos de parceiro com certos genótipos. Todos os indivíduos têm a mesma probabilidade de se cruzar, independente do genótipo que seja considerado para aquele polimorfismo. Isso não significa que os cruzamentos sejam absolutamente aleatórios. Os cruzamentos podem ser preferenciais de acordo com outras características, mas que essas características não estejam de nenhuma forma relacionadas com esse polimorfismo. Então, para que esse polimorfismo não interfira nessa probabilidade de cruzamentos. Já os fatores evolutivos são, na verdade, os fatores que promovem a evolução. Quando a gente diz ausência de fatores evolutivos, a gente está querendo dizer ausência de evolução. A evolução, nesse caso, para nós, é a própria alteração das frequências alélicas nas populações. E os fatores que promovem essa alteração são 4: a mutação, a migração, ou que a gente chama também de fluxo gênico, a deriva genética e a seleção natural. Esses 4 fatores não podem existir numa população para que ela se mantenha em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Dito de outra forma, esses fatores, quando eles atuam nas populações, eles tiram a população do equilíbrio, o que significa que aquela relação entre frequências alélicas e genotípicas não se mantém, e as frequências alélicas vão ser alteradas de uma geração para outra na população. Vamos passar fator a fator para a gente ver o que cada um deles significa. A deriva genética é, na verdade, o acaso. É um fator absolutamente aleatório. Ela acontece simplesmente porque as populações não são infinitas. Por isso, dentro do pressuposto do equilíbrio, a gente diz que as populações devem ser infinitas. Isso é para garantir que tenha a ausência completa de deriva genética. Ou seja, a deriva genética ela vai atuar mais fortemente nas populações pequenas. Então, quanto maior a população, menos deriva genética. Até que numa população infinita, a gente não vai observar a deriva genética. A deriva genética, então, a gente pode dizer, por enquanto, que ela significa o acaso. O acaso que a gente tem de talvez não passar um alelo para a próxima geração, simplesmente porque cada vez que tem um cruzamento, um dos gametas, que é o gameta que vai se juntar com o gameta do outro sexo para formar esse novo indivíduo, ele vai carregar só um dos cromossomos ou só um dos alelos desse polimorfismo do seu genitor. Então, cada indivíduo, quando vai fazer os seus gametas, né, quando vai formar os seus gametas, vai ter uma distribuição aleatória dos seus alelos paternos e maternos para os gametas. Então, pode ser que, por acaso, um desses alelos não seja transmitido para os seus descendentes.
Isso vai ocorrer porque não existe um número infinito de descendentes, né? O número de descendentes geralmente é pequeno. E assim como vai poder acontecer isso para cada indivíduo, isso coletivamente pode acontecer na população. Então, as frequências das próximas gerações podem ser um pouco diferentes da geração atual, simplesmente por acaso, porque alguns dos alelos não foram passados na mesma frequência. Isso porque a população não é infinita. Então, por hora, a gente vai considerar a deriva genética simplesmente esse acaso, essa possibilidade de não ter passado todos os alelos na mesma proporção que eles existem. Já considerando a migração ou fluxo gênico, a gente chama de migração a mudança, né, realmente o deslocamento dos indivíduos de uma população para outra, e o fluxo gênico, o deslocamento dos alelos ou a incorporação dos alelos numa nova população. E a gente diz que no equilíbrio de Hardy-Weinberg não pode ter migração, ou seja, os indivíduos não podem sair de uma população e entrar para outra. Isso é o que a gente descreve como uma população ser isolada. População isolada é quando não chegam novos indivíduos, nem saem indivíduos dessa população. Então, sem fluxo gênico, essa população não vai receber novos alelos nem perder alelos. E é isso que é necessário para que a população continue se mantendo em equilíbrio. Já a seleção natural, como a gente faz para garantir a ausência de seleção natural, né? Bom, todos os genótipos que existem na população, ou todos os indivíduos com todos os genótipos, têm que ter a mesma chance de sobreviver e se reproduzir. E essa chance de sobreviver e se reproduzir é o que a gente chama de valor adaptativo. Então, a gente tem que garantir que esses genótipos não interfiram em nada na probabilidade desses indivíduos de deixarem descendentes. E a mutação, que nós sabemos que, na verdade, ocorre, mas aqui a gente precisa considerar que os genes sejam constantes, que não tenha ocorrência de mutação, ou então que as taxas com que a mutação ocorre sejam desprezíveis, tão baixas que não vão interferir nas frequências dos alelos na população. Então, todos esses pressupostos são as questões que são necessárias para que uma população se mantenha em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Mas esse teorema de Hardy-Weinberg, ele só vai ser válido para espécies de organismos diploides, né? Que tenham pares de cromossomos, né? E, consequentemente, genótipos com 2 alelos, um paterno e um materno, e que tenham reprodução sexuada para geração de descendentes. Além disso, as gerações têm que ser discretas. A gente não pode sobrepor geração com cruzamentos de indivíduos entre gerações diferentes. A gente tem que considerar que cada indivíduo pertence à sua própria geração e a próxima geração vai ser feita dos descendentes desses indivíduos. Assim, a gente consegue calcular as frequências alélicas. Considerando tudo isso que a gente viu, todos os pressupostos do equilíbrio, todas as condições, se a gente pegar uma população que esteja fora do equilíbrio, né, cujas frequências alélicas e genotípicas não sejam correspondentes, né, o equilíbrio de Hardy-Weinberg ele pode ser alcançado em uma única geração. Ou seja, a população que não está em equilíbrio, se a gente deixar ela só uma geração de panmixia e sem ação de fatores evolutivos, as frequências genotípicas já vão atingir os valores do equilíbrio de Hardy-Weinberg, P ao quadrado, 2pq e Q ao quadrado. Ou seja, qualquer população cujas frequências não estejam em equilíbrio pode atingir o equilíbrio em apenas uma geração. Isso a gente pode verificar através dessa tabela, onde a gente tem o gene A, novamente, com os alelos azão e azinho, e na primeira coluna a gente tem todos os cruzamentos possíveis entre todos os possíveis genótipos da população. Desde os cruzamentos entre 2 homozigotos, azão-azão, até os cruzamentos entre 2 homozigotos, azinho-azinho. Na segunda coluna a gente tem as frequências desses cruzamentos, e na terceira coluna a gente tem os genótipos dos descendentes gerados de cada um desses cruzamentos. Vamos partes por parte. A gente vai ver primeiro na primeira linha,
o cruzamento de 2 indivíduos azão a azão. As frequências com as quais esses cruzamentos ocorrem são as frequências dos próprios genótipos na população, já que a gente está considerando polymixia. Então, a frequência do azão na população é P ao quadrado, e do outro genótipo é igual, P ao quadrado também. Então, a gente tem a frequência desse cruzamento como sendo P à quarta. E todos os descendentes desse cruzamento vão ser de genótipo azão. Ou seja, 100% dos descendentes, ou P à quarta, vão ser de genótipo azão. Já na segunda linha, a gente tem um cruzamento entre um genótipo homozigoto azão e um heterozigoto azão-azinho. Por isso, a gente considera 2 vezes esse cruzamento, porque, na verdade, existe o cruzamento recíproco, que seria uma fêmea azão-azinho com um macho azão-azão, que seria recíproco a uma fêmea azão-azão e um macho heterozigoto. Ou seja, tem 2 possibilidades de ter esse tipo de cruzamento. As frequências, né, ou a frequência que esse tipo de cruzamento ocorre, seria a frequência do azão-azão, que é P ao quadrado, vezes a frequência do heterozigoto, que é 2pq, e vezes 2, porque a gente está considerando os cruzamentos recíprocos. E se a gente fizer essa multiplicação, a gente tem 4 P à terceira vezes Q. Desses descendentes desse cruzamento, a gente tem 50% azão-azão e 50% azão-azinho. Então, a gente vai pegar esse valor, que é a frequência desse cruzamento, que é 4P à terceira Q, vai dividir por 2. Metade a gente vai colocar para os descendentes azão-azão e metade para os descendentes azão-azinho. Ou seja, 2P à terceira Q para cada um deles. E assim a gente vai fazer com todos os outros genótipos. No final de toda essa tabela, se a gente somar todos os genótipos dos descendentes azão-azão de todos os tipos de cruzamento, ou seja, P à quarta mais 2P à terceira vezes Q, mais P ao quadrado, Q ao quadrado, a gente vai ter P ao quadrado. Para o heterozigoto, a soma também vai dar 2pq, e para o azinho vai dar Q ao quadrado, mostrando que na próxima geração, os genótipos vão se manter como P ao quadrado, 2pq e Q ao quadrado. Tá? Todos os pressupostos do equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente começa a pensar que as condições desse equilíbrio, ou os pressupostos, eles são impossíveis de ser satisfeitos por qualquer população real. Para começar, que nenhuma população real pode ser infinita. Então, será que nenhuma população pode estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg para nenhum polimorfismo? Bom, realmente nenhuma população real pode ser infinita, mas isso significa que todas as populações vão sofrer algum grau de deriva genética. E é exatamente por isso que a gente tem evolução, ou seja, a evolução só é possível pela ação de fatores evolutivos. E se a gente não tivesse fatores evolutivos, todas as populações estariam em equilíbrio de Hardy-Weinberg para todos os locos. Então, na verdade, a ação dos fatores evolutivos e a quebra do equilíbrio de Hardy-Weinberg é o que explica para a gente a evolução de todos os seres vivos. Então, primeiramente, é preciso compreender que isso é o que torna a evolução possível. Mas, além da gente compreender os processos evolutivos atuando nas populações através do desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente também vai acabar observando na prática que os genótipos da maioria dos polimorfismos vão estar nas frequências do equilíbrio de Hardy-Weinberg para a maioria das características monogênicas que não sejam aquelas características que acabam causando os cruzamentos preferenciais. Isso por quê? Porque as taxas de mutação geralmente são baixíssimas. Então, o fator evolutivo mutação, ele existe, ele acontece, mas as taxas são muito baixas para que as frequências acabem saindo do equilíbrio de Hardy-Weinberg. A deriva genética também existe em todas as populações, já que nenhuma população é infinita. Mas, em geral, as populações vão ser grandes o suficiente para que a deriva genética tenha um impacto pequeno.
Ou seja, esse desvio aleatório da frequência dos alelos, que podem acabar não sendo passados nas mesmas proporções para as próximas gerações, acaba tendo um impacto muito pequeno. É um desvio muito pequeno. Além disso, a seleção natural, ela existe sim e ela atua, mas na verdade na maior parte do genoma ou na maior parte dos genes ou sequências gênicas ou não gênicas de um genoma de uma espécie, a seleção natural não vai estar atuando, porque a maioria desses polimorfismos não vão ter nada a ver com a probabilidade de sobrevivência e reprodução dos indivíduos. Então, a seleção natural só vai ser um fator importante para polimorfismos de certas regiões do genoma que determinam algumas características, que são justamente essas características que vão suscitar cruzamentos preferenciais por conta de melhores adaptações ao meio, mais probabilidade de você se reproduzir, obter recursos, etc. E a panmixia, na verdade, se a gente for considerar como um todo, dificilmente ela é verdadeira para toda a população, para qualquer polimorfismo. Mas a maior parte dos polimorfismos, eles nem estão relacionados com nenhum tipo de fenótipo ou característica. E aquelas características que realmente determinam os cruzamentos preferenciais, elas são características que são determinadas, então, por um pequeno número de genes, e só os polimorfismos desses poucos genes é que podem acabar realmente determinando cruzamentos preferenciais, de forma que, para esses polimorfismos, os cruzamentos não sejam ao acaso. Para todos os outros, a população vai sim estar em panmixia. Então, a gente acaba observando os pressupostos do equilíbrio de Hardy-Weinberg na maior parte das populações, mesmo que não completamente, mas o suficiente para que as frequências estejam, sim, em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Aqui a gente pode ver o que acontece com as frequências dos 3 genótipos, azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho, em uma população considerando diferentes frequências alélicas. O equilíbrio de Hardy-Weinberg é representado de uma forma gráfica. Aqui a gente observa, no eixo X, as frequências dos alelos azão, representada por P, e do alelo azinho, representada por Q. Veja que como a gente só tem 2 alelos, a soma da frequência dos 2 alelos sempre tem que dar 1, ou 100%. Então, elas são complementares. O que acontece é que, quando a gente tem uma frequência de P igual a 0, ou seja, a gente não tem o alelo azão, 100% dos indivíduos, nesse caso, vão ser azinho-azinho, como a gente pode ver no eixo Y. Então, aquela barra azul que está representando o genótipo azinho-azinho. As frequências dos heterozigotos, em verde, e do azão-azão em vermelho, vão ser, consequentemente, 0. Assim, a gente tem no ponto oposto do gráfico, onde a gente tem o valor de P igual a 1 e o valor de Q igual a 0. Ou seja, não existem alelos azinho. Nesse caso, o gráfico mostra para a gente que a linha azul, que é a frequência do genótipo azinho-azinho, ela está no 0, assim como a do heterozigoto, que está em verde. Já a frequência do azão-azão é 100%, assim como a frequência do alelo azão. E agora eu quero que vocês olhem bem para o meio do gráfico, onde a gente tem o ponto onde as frequências dos 2 homozigotos são iguais, ou seja, as linhas azul e vermelha se cruzam. Nesse ponto, a gente tem a frequência dos 2 alelos, representada por P e Q, sendo 0,5 ou 50%. Nesse ponto, a gente tem a frequência dos heterozigotos sendo a máxima frequência possível. Se a gente observar essa linha verde, ela faz uma curva e a frequência máxima que ela atinge é 50%, ou 0,5. Isso vai acontecer exatamente quando a frequência dos alelos for máxima, que é 50% cada um. Como que a gente faz, então, para testar se uma população está ou não em equilíbrio de Hardy-Weinberg? Bom, para a gente fazer isso, basta a gente comparar as frequências genotípicas que a gente observa na população
com aquelas frequências genotípicas que a gente espera de acordo com o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Quais são essas frequências que a gente espera no equilíbrio de Hardy-Weinberg? Bom, são as frequências que são derivadas diretamente das frequências alélicas, ou seja, P ao quadrado, 2pq e Q ao quadrado, sendo que P é a frequência de um dos alelos e Q é a frequência do outro alelo. Então, para a gente saber se a população está ou não em equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente compara as frequências genotípicas observadas com as esperadas em equilíbrio. A gente pode aplicar um teste estatístico e verificar se elas são similares o suficiente ou não. Para isso, primeiro a gente precisa calcular quais são essas frequências alélicas. Ou, em outras palavras, a gente precisa determinar quais são os valores de P e Q para esse polimorfismo nessa população. Uma vez sabendo os valores de P e Q, a gente pode então calcular os valores esperados para as frequências genotípicas, que são os valores de P ao quadrado, 2pq e Q ao quadrado. Essas são as frequências esperadas para cada um dos genótipos no equilíbrio de Hardy-Weinberg. E aí a gente compara essas frequências com as frequências genotípicas que a gente realmente observou na população. Ou seja, a gente fez um estudo, teve uma amostragem de indivíduos, determinou os genótipos de cada um desses indivíduos e fez uma contagem, assim como a gente viu na aula passada. E é assim que a gente testa se essa população está ou não em equilíbrio. O teste estatístico que a gente utiliza para isso é o teste do Q². Esse teste já é conhecido de vocês e aqui está uma tabela para a gente poder organizar um pouco esses dados. Nesse exemplo, a gente está lidando com os genótipos azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. E na primeira coluna, a gente pode observar o número de indivíduos que foi determinado com cada genótipo, num estudo. Esse é o nosso observado. 8 indivíduos foram encontrados com o genótipo azão-azão. 30 indivíduos eram heterozigotos e 32 indivíduos eram de genótipo azinho-azinho. Se a gente somar esses valores, a gente observa que essa amostra populacional consiste de 70 indivíduos. Bom, agora a primeira coisa que a gente faz é calcular a frequência dos alelos, azão e azinho. Isso a gente já viu na última aula, e esses valores das frequências alélicas, azão a gente vai chamar de P, e azinho a gente vai chamar de Q. Nesse caso, o cálculo do valor de P ou da frequência do alelo azão foi de 0,3286 e a frequência do alelo azinho, que aqui a gente vai passar a chamar de Q, foi 0,6714. Veja que nesse caso a gente continua trabalhando com as frequências em decimais. Bom, agora a gente pode calcular a frequência esperada de cada genótipo. A frequência esperada do genótipo azão-azão vai ser P ao quadrado, porque a gente chamou a frequência do alelo azão de P. É só pegar o valor que a gente calculou para P, 0,3286, e elevar ao quadrado. Mas, para a gente poder ter um número de indivíduos, a gente multiplica pelo tamanho da população. Nesse caso da nossa amostra, que foram 70 indivíduos. Ou seja, multiplicamos P ao quadrado por N. N, número de indivíduos, nesse caso é 70. Isso nos dá um valor esperado de 7,6 indivíduos com o genótipo azão-azão. Assim a gente faz para os outros genótipos. 2 vezes P vezes Q, também multiplicado pelo tamanho da população, 30,9 indivíduos, e Q ao quadrado vezes N, vezes o número de indivíduos, 70 indivíduos, 31,5. Você pode conferir que todos os valores esperados para cada genótipo somados têm que dar o mesmo total da população observada. Agora a gente aplica a fórmula do Q², ou seja, primeiro calculamos o desvio, que é o observado menos esperado, para ver quanto cada um desses genótipos desviou daquilo que era esperado que apresentasse de acordo com o equilíbrio de Hardy-Weinberg. E veja que esses desvios podem ser positivos ou negativos, e que a soma de todos eles também dá zero. E na próxima coluna, a gente está levando esse desvio ao quadrado, para que a gente não tenha mais valores positivos ou negativos, mas que a gente possa realmente somar as dimensões desses desvios. Quanto mais essas frequências esperadas desviarem daquelas frequências observadas, ou quanto mais diferentes elas forem,
mais a gente vai querer considerar que, na verdade, as frequências observadas não estão em equilíbrio. Bom, depois que a gente eleva esses desvios ao quadrado, a gente também vai querer dividir eles pelo valor esperado para que a gente saiba proporcionalmente o tamanho desse desvio. Ou seja, se a gente esperar um desvio, se a gente tiver um desvio de 0,16, como é o caso aqui do genótipo azão-azão, de um total esperado de 7,6 indivíduos, é muito diferente de ter esse desvio de 0,16 em um total de um único indivíduo, por exemplo. Então, a gente vai fazer essa divisão desse valor pelo valor do esperado. Assim, a gente tem um desvio proporcional ao tamanho da amostra que a gente esperava. Depois de ter todos esses valores de desvio para todos os genótipos, a gente soma todos eles. E esse valor somado vai dar o nosso valor de Qi quadrado. Esse Qi quadrado ele representa, então, o desvio das frequências observadas daquelas que a gente esperava de acordo com o equilíbrio de Hardy-Weinberg para todos os genótipos desse polimorfismo na população. Como a gente faz para interpretar esse valor de Qi quadrado? Bom, a gente olha para uma tabela de referência de valores de Qi quadrado. Aqui eu tenho um resumo de uma tabela que mostra para a gente uma série de valores de Qi quadrado, sendo que a gente tem várias colunas, onde a gente pode identificar diferentes porcentagens, né, diferentes probabilidades de erro ou valores de P. Em biologia, geralmente a gente utiliza uma probabilidade de erro de 5% ou um valor de P limiar de 5%. Então, a gente vai estar sempre olhando para essa coluna. E a gente também está vendo várias linhas que representam diferentes graus de liberdade. Esses graus de liberdade, na verdade, são necessários porque a gente pode ter um monte de classes genotípicas diferentes ou vários genótipos diferentes. E se a gente tiver um monte de genótipos diferentes, a gente vai ter mais desvios esperados. A gente não pode considerar que só com 3 genótipos a gente tem um tamanho de desvio igual ao que a gente tivesse 15, 20 genótipos diferentes. Então, esse grau de liberdade é utilizado para isso, para a gente proporcionar esse tamanho de desvio. Como aqui a gente está trabalhando só com 3 genótipos, o grau de liberdade que a gente vai considerar vai ser de 1. Esse grau de liberdade pode ser calculado ou determinado através da estimativa, né, ou da determinação do número de informações que a gente precisa para calcular o valor esperado. Vamos voltar um pouquinho na nossa tabela. Se a gente voltar para cá, a gente vai ver que no esperado a gente precisou dos valores de P, Q e N. A gente poderia pensar, bom, são 3 valores, mas na verdade o que a gente realmente precisa saber aqui é o valor de uma das frequências alélicas, P ou Q, porque na verdade se a gente souber o valor de P, o valor de Q a gente tira por diferença, porque a soma dos dois tem que dar 1. E a gente precisa do tamanho da população, que é o N. Então a gente, na verdade mesmo, só precisa de 2 informações para calcular esse esperado. Então, nesse caso, o nosso grau de liberdade, né, o nosso número de informações necessárias para calcular o esperado são 2. Menos uma, a gente vai ter um único grau de liberdade. Então, aqui a gente vai estar considerando o valor de 5% para o valor de P e 1 grau de liberdade. O nosso valor de Qi quadrado limite é de 3,84. Ou seja, se o valor do Qi quadrado que a gente calcular for maior do que 3,84, a gente vai considerar que esse desvio é muito, muito grande para ser considerado ao acaso. Então, as frequências que a gente observa para os genótipos realmente estão fora dessas do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Mas se o desvio que a gente observar for menor do que 3,84, a gente vai pensar, os desvios são muito pequenos, então realmente as nossas frequências observadas estão de acordo com as esperadas no equilíbrio de Hardy-Weinberg. Além disso, de acordo com a tabela que a gente estiver utilizando, a gente pode determinar a faixa do valor de P. Ou seja, se o nosso valor de P estiver entre, por exemplo,
2,7 e 3,8, a gente vai falar, o nosso valor de Qi quadrado estiver entre 2,7 e 3,8, a gente pode dizer que o nosso valor de P está entre 5 e 10%. Se a gente tiver uma tabela mais detalhada do que isso, a gente pode detalhar ainda melhor o nosso valor de P. Para que a gente aplica, então, o equilíbrio de Hardy-Weinberg? Bom, como eu falei para vocês que a maior parte dos polimorfismos, na maior parte das populações, está sim em equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente acaba utilizando o próprio equilíbrio como um controle de qualidade da nossa genotipagem, no sentido de que a genotipagem que a gente faz através de uma técnica de laboratório, de uma PCR, de um sequenciamento, pode conter erros diversos que a gente pode ter, né, na determinação dos genótipos dos indivíduos. E uma forma de verificar ou de mostrar que não há erros nesse processo é mostrar que, de fato, as frequências que foram encontradas na população para esse polimorfismo, elas estão de acordo com o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, quando a gente encontra um desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg, a primeira ideia que a gente tem é verificar a genotipagem que foi realizada. Se realmente a gente utilizou os controles corretos, se tem alguma outra técnica que possa corroborar esses genótipos, né? Se teve algum erro durante o processo, se a amostragem foi falha. De repente a gente pensa que essa amostragem de indivíduos ela representava toda a população, mas por algum motivo ela não é representativa dos genótipos que existem na população. Além disso, a aplicação do equilíbrio também pode ser feita para a própria detecção das situações onde a gente não tem o equilíbrio, ou seja, a própria detecção de fatores evolutivos. Se a gente tem um polimorfismo que não está em equilíbrio de Hardy-Weinberg e a gente já eliminou a possibilidade de ter erros de genotipagem ou até de amostragem, a gente pode começar a pensar por que esse polimorfismo não segue o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Um dos fatores pode ser a própria seleção natural, que é um dos fatores evolutivos de muito interesse para a gente analisar as populações. Outros fatores evolutivos, logicamente, assim como a panmixia, também podem tirar a população do equilíbrio de Hardy-Weinberg. E também há outros testes que são ainda melhores para confirmar para a gente uma evidência de seleção natural atuando em um certo polimorfismo. Mas a primeira coisa que a gente pensa, né, do desvio do equilíbrio é realmente a quebra de um dos pressupostos.